Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. O podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e exploramos reflexões que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E no episódio de hoje vamos falar sobre América, uma das histórias mais impactantes do universo do Juiz Dredd. Uma HQ que questiona liberdade, autoritarismo e os limites da justiça. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora! Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. Muito bem, Marcelo, estamos reunidos mais uma vez aqui, desta vez para a gente falar de Juiz Dredd, né? Um personagem aí controverso, um personagem que eu sei que você gosta, eu também gosto, e que traz histórias aí que dá para fazer muita reflexão, dá para fazer muita análise, né? E a gente resolveu hoje falar justamente sobre um dos grandes pilares aí do Juiz Dredd, uma das grandes revistas, uma das grandes histórias do Dredd, que é a América, né? Traz pra gente aí, Marcelo, a ficha técnica, então, deste quadrinho. Beleza! Quadrinho que explodiu cabeças aqui durante vários dias. Bom, o título original dele é América, os autores John Wagner, roteirista, e Colin McNeil, arte. Publicação original na revista Juiz Dredd Magazine, 1990. O formato inicial dele foi como uma minissérie de 3 partes. E depois, posteriormente lançado em volume único, compilado, foi que nós acabamos lendo, né? O formato que a gente leu para fazer esse episódio. A editora lá na Inglaterra é o 2000 AD. Se alguém fala da forma em inglês, eu sei que é diferente, mas vamos usar 2000 AD para ficar mais fácil. No Brasil teve publicações e foram mais de uma. O Arco América foi publicado pela primeira vez pela Mitos Editora, dentro da linha de material do Juiz Dredd, em edições especiais e coletâneas voltadas ao público brasileiro. E a edição mais recente do Juiz Dredd foi pela editora Script, em 2022, como parte de uma iniciativa para trazer clássicos do universo do Juiz Dredd em edição de luxo e bem traduzidas. Essas publicações consolidam o status de América como uma das histórias, como o Luciano disse no início, né, mais emblemáticas e importantes do universo do Juiz, do cara do queixo mais proeminente dos gibis, sendo amplamente aclamado tanto pelos fãs antigos quanto pelos fãs mais novos. Tem um pouco dessa característica aí dessa HQ ser uma HQ onde boa parte da história o Juiz Dredd é mais contemplativo do que participativo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso durante o decorrer do episódio. É isso aí. Lembrando que esse arco, né, o Marcelo, ele foi lançado aí em uma época aí que existiam debates intensos, né, sobre democracia, autoritarismo, né, no cenário global aí. Então o Dredd, ele surge ali na década de 90, que a gente está tendo uma mudança no mundo, né? A gente está tendo o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né? Então a gente tem esses debates aí sobre democracia e autoritarismo, né? E o Dredd vem bem nessa linha, né? A gente já falou em outros episódios também sobre a Inglaterra desse período, então o Dredd ele conversa muito com essa época, né?
Mas assim, não é porque ele conversa com a década de 90 ali que eu acho que ele se tornou cansativo ou até um pouco obsoleto hoje. Eu acho que não, eu acho que ainda hoje, nós estamos em 2025 quase, e o Dredd ainda continua muito atual, né? A história ali, as histórias que permeiam os juízes ali, né, da Mega City, elas continuam bem atuais, não é isso? Exato, exato. Na verdade, como ele trata de um futuro distópico, e futuro distópico normalmente conversa com a realidade, a gente só dá para dar uma alongada ali no que o enredo dessa história, principalmente dessa história da América traz, né? E a gente acaba nos situando no que nós vemos hoje. Algumas pontadas de alguns regimes autoritários, né? Força de Estado, violência de Estado cada vez empregada, né? E colocando, às vezes, pessoas da mesma classe em campos opostos para se degladiar em função de uma violência de Estado, né? Institucionalizada. E o Dredd América, o Dredd em si, né? Quase todos os quadrinhos dele tem essa nuance, né? Tem algumas mudanças aí no decorrer do Dredd nos quadrinhos aí, né? Dos autores colocarem ele como uma sátira, né? Regimes autoritários, né? E depois essa sátira passar a ser ainda mais jogada na cara dos leitores para mostrar assim, ó, o Juiz Dredd não é um herói, né? Ele é um herói com base no que é o regime dele. Para o regime que ele defende nos quadrinhos, né, nas HQs dele, ele é um herói, porque ele cumpre as regras. Mas até quando você é um herói? Quando você cumpre regras fascistas. Então tem ele joga um pouco essa na nossa cara. Um pouco como os criadores do The Boys fizeram nessas últimas 2 temporadas aí. Mas o Dredd é mais... Não dá pra comparar comparar laranja com bananas, né? Mas eu tô dizendo do Dredd com The Boys, né? The Boys é uma sátira mais escrachada. O Juiz Dredd tem um contexto mais elaborado. Não tô desmerecendo o The Boys, não, que eu acho que principalmente a série é boa nessa linha aí do revelar adoradores de fascistas. Mas o Juiz Dredd tem mais conteúdo. Tem mais profundidade. Não, Marcelo, mas é assim, para quem também tinha qualquer dúvida, né, sobre o que é o Dredd, o que são os juízes, na verdade, ali no mundo de Mega City, né, mano? Essa revista, ela vem tirar qualquer dúvida, né, cara? É o que você falou, o Dredd, ele tá ali meio que de espectador até, né? Ele tá contando a história, né? Meio que de fora ali. E, cara, ele fica muito claro ali qual a posição dele, né? Sim. Não só dele, eu vou falar do Dredd sempre, mas quando eu disser Dredd, e vocês, ouvintes, já saibam que eu estou falando dos juízes. Porque existem vários juízes ali que cumprem o mesmo papel do Dredd. É que o Dredd é o principal deles ali, né? Mas assim, se o leitor ficou com alguma dúvida lá no começo, lá quando os autores lançaram o Dredd, ele é herói, ele não é herói, o que ele é, enfim. Cara, essa revista, ela joga tudo por água abaixo, fala, tá vendo quem é o Dredd? O Dredd é isso aqui, ó, isso aqui. E ele não é um herói, tá? Definitivamente, ele não é um herói, ele não é um anti-herói, ele é um personagem que faz o papel dele ali, que mostra uma sociedade opressora, que mostra um regime totalitário, e ele tá ali como braço direito desse regime totalitário, como o braço armado desse regime totalitário. Isso, né? pô. É isso. O Dredd é isso, né? Como a gente não... A gente sempre fala da questão dos spoilers, obviamente na história a gente vai falar alguma coisa, mas a gente, mais uma vez deixando claro, a gente não conta a história toda, não é um react sobre a história. É uma análise mais longa, mas para vocês terem uma ideia de como é o Dredd, eu acho interessante fazer esse paralelo. Tem um momento lá que um dos personagens, que é um antagonista dos juízes, ele tá internado e ele sai do hospital por algum motivo. Ali a história até voltei algumas vezes para ver se eu tinha perdido alguma coisa. Mas esse personagem sai, essa personagem sai do hospital e ela é pega por alguns marginais ali e é estuprada. E tem um juiz vendo.
Até quando eu vi o juiz ali, como mostra, e não é o Dredd, né? Quando mostra, ele não dava pra saber se era o Dredd ou não, porque mostra só que você percebe que alguém tá vendo ali, né? A silhueta, né? E você vê a silhueta e você percebe que é um juiz, né? Mas podia ser qualquer um, né? Até imaginei que era o Dredd, e até imaginei no início que esse juiz tinha colocado essas pessoas pra fazer essa maldade com o personagem. E aí, esse personagem volta pro hospital, né? Violentado e tudo. E aí o Dredd dá uma reprimenda nesse juiz e condena o cara. Tipo, tira ele ali e dispensa o cara. Por que eu dei esse exemplo? Ele tem uma moral. Ele é um juiz, ele tem uma moral. Pra ele tá fazendo o correto, né? Pra ele não tem a nuance de bem e mal. Ele está fazendo certo. Inclusive, quando ele vê um juiz que foge da diretriz, ele pune o juiz conforme a diretriz. E nesse caso, até, ele tá correto. O cara fez errado mesmo. Ele tinha que ter protegido a vítima. E não protegeu. Ele prevaricou o juiz, né, que fez que presenciou a cena da violência, presenciou e não fez nada. Prevaricou. A palavra prevaricou não cabe nisso, mas você entendeu, né? Não atuou conforme a autoridade dele mandaria que ele agisse. E o juiz Dredd pune ele e você pensa, ele fez certo de punir, ué. O cara realmente não cumpriu os deveres de um policial, vamos lá, né? No caso, o juiz tem mais atribuições do que o policial, por isso que ele é um juiz, né? Ele investiga, pune, investiga, prende e executa a sentença. Então, por isso o juiz. E você vê ali que ele tem uma moral que é escrita na pedra, né? Só que essa moral vem sob um regime que é fascista. Então, em alguns momentos, para cumprir essa régia escrita na pedra, essa lei escrita na pedra, ele vai ter que tomar atitudes que é de um fascista, né? Basicamente. Não, e nesse caso, só deu esse exemplo porque ali você entende como é a característica do juiz Dredd. Ele é um cumpridor da lei, independente se essa lei tem um sentido de humanidade ou não. Ele fala assim, vocês podem até gostar, vocês podem não gostar, algo do tipo assim, né? Ele vai falar, você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar ou não, mas uma coisa você não pode negar, eu sou coerente, né? Uhum. Eu sou coerente. Então, tipo, é isso que você falou, o juiz lá, você falou que não cabe a prevaricação, cara, no contexto nosso aqui, mais brasileiro, cabe, seria uma prevaricação, né? É que, como a gente tá falando de um quadrinho de ficção, e aí, como você citou, todas as funções do juiz, que ele é mais do que um policial, aí a gente fica meio na dúvida se é uma prevaricação ou não. Mas no nosso contexto aqui, seria uma prevaricação, ele prevaricou, né, cara? Ele viu acontecer e deixou acontecer, e ele usa lá, a desculpa, ele dá uma resposta, uma desculpa lá pro Dredd, porque ele deixou acontecer, porque ele queria prender os caras, e ele queria, tipo, ter o crime consumado, alguma coisa do tipo. Uhum. E o Dredd fala, não, filho, você não cumpriu sua função era não deixar acontecer, né? E a gente percebe que meio que deixou acontecer porque... Sim. A personagem que você citou aí era uma personagem que tinha toda uma desavença com os juízes, etc. Né? É a mais controversa, né? Em todos os sentidos. Tô falando desavença, tô sendo generoso. Generoso. Porque nem a gente compra muito ela. E aí, cara, então. E aí é isso, né? E aí o juiz ele leva por esse lado. Então, assim, cara, ele é ele tem uma moral. Ele tem uma moral e uma regra que ele segue. Que nem você disse também, tá escrito na pedra. Só que, cara, ele não faz distinção das coisas, se tá certo, se tá errado. Não existe pro ouvinte saber o que ele tá falando. Não existe bom senso no vocabulário do Dredd. Não existe cinza no vocabulário do Dredd. O vocabulário dos juízes ou é preto ou é branco, ou é certo ou é errado. E esse certo, cara, aí a gente vai entrar num debate filosófico foda pra caramba, que eu não quero entrar, mas assim, é certo na visão de quem, né? Uhum. No caso, no quadrinho, o certo sempre é na visão dele, né? Dos juízes. Principalmente dele, do Dredd, que é o líder ali, que é o chefe dos juízes, né?
Eu não sei bem, Marcelo, se ele é o chefe máximo, mas ele exerce uma função de liderança ali, né? Eu não sei se você sabe se ele é o Né, máximo. acho que nesse enredo aí que depois a gente vai falar um pouco disso também, né? Que envolve outros arcos, ele não é, acho que ele não é, ele ainda não é o juiz máximo, mas ele é nas ruas ali, ele é o mais graduado, né? Acho que Isso, acima dele é isso. só a galera É, da executiva, vamos dizer assim, né? é. O que dá a entender ali. Até porque não se tem muito em nenhum momento ali se tem uma visão da casta maior dos juízes ali, né? Você só vê mais a Tem um galera de momento, rua. na terceira Uhum, história, tem um momento ali que tem um juiz que fala com o Dredd que aparentemente é mais graduado que ele, que o cara fala, você vai ficar com a menina aqui e tal, porque ela precisa uhum, desenvolver, é tipo um cadete, né? A cadete isso. precisa escolher alguém, ela escolheu você e tal. Então dá a impressão que aquele juiz é superior ao Dredd, mas é o que você falou. Uhum, Parece que ele é um burocrata, né? Os isso. juízes, linha de frente mesmo, parece que o Dredd é um dos mais graduados ali, né? Uhum, E voltando no que você falou, Marcelo, que ele é um juiz, o juiz Dredd, na verdade, ele investiga, ele prende, ele julga, ele condena. Ele faz o que a gente conhece no Brasil mais do que o ciclo completo de polícia, né? O ciclo completo iria do policiamento ostensivo na rua até a parte investigativa ali. Tô falando bem por cima, assim, tá? uhum, Mas para entender, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a polícia militar, que faz a parte ostensiva e prende. E a gente tem a polícia civil, que faz a parte investigativa, polícia judiciária. Ali, no caso, ele faz toda essa uhum, parte, né? Ele é numa figura só. Ele faz o policiamento ostensivo, ele faz as prisões, ele faz as investigações e ele faz até uma parte a mais, que aí é a parte dos juízes mesmo, aqui no Brasil, né? Que é a parte de dar a sentença, aplicar a sentença, né? uhum. Ali ele faz todo esse papel, né? Então por isso que é o juiz Dredd. Não existe não existe outra corporação, não existe outro poder, não existe. É até meio obscuro também essa parte de política, né, cara? Eu não sei até que ponto os juízes. Porque ele não cita em momento nenhum, por exemplo, o presidente, ele não cita políticos no geral, né? Uhum. Deputados, não tem. A gente não enxerga isso no quadrinho, né, cara? A gente só enxerga essas duas classes sociais: os juízes e a população. E a população, ela vai do vagal, que eles falam, né? Do vagal, que é Uhum. o cara de rua mesmo, o bandido, até o cara, mano, que é, sei lá, o rico da história e que passa pelo mesmo procedimento, né, cara? Não é algo como a gente vê na nossa realidade, tipo, a diferenciação do tratamento entre as classes. Pra ele não existe essa diferença, cara. Ele trata o rico igual ele trata o pobre, mano. Se o rico sair da linha, vai ser preso junto com o pobre, né? Não tem essa diferenciação lá, não é isso, Marcelo? Isso, o que dá a entender nessa estrutura, vamos dizer, governamental, né? É que não existe mais um departamento de governo, né? O Estado é um Estado policial, né? E tudo foi substituído pelo Departamento de Justiça, né? Isso. Inclusive é interessante a visão da... Tudo bem que para nós não é ícone nenhum isso, né? Tanto que virou adorno de lavanderia, né? A Estátua da Liberdade. O... Será que pega mal isso? O... o- A estátua da justiça, né? Ou do justiçamento é mais alta do que a Estátua da Liberdade. Então, quer dizer, a justiça antes da liberdade. Então, o padrão dessa sociedade é um padrão onde, por não existir democracia, né? O Departamento de Justiça faz o papel de todo o Estado, né? O que dá impressão, não, né? O que eu entendo desse contexto do Juiz Dredd, principalmente nessas revistas onde foca mais nessa ideia de que uma das personagens principais aí do primeiro arco, ela tá lutando pela liberdade e a ideia de liberdade de escolha. Então, vocês estão lutando por uma nuance que é a democracia, né?
Tanto que, como eu disse, tem um arco anterior que chama Democracia por conta disso. E aí eles estão lutando pela escolha, né, pelo poder da escolha. E no meio do quadrinho, o Luciano, tem uma citação ao quadrinho da democracia ali, que eles fazem o jornal dá a notícia de um plebiscito que teve lá, né? Eles falam, tantas pessoas não compareceram. Das pessoas que compareceram, tantas votaram branco, tantas votaram em candidatos inexistentes, aí não sei quantos lá votaram, e aí dos votos válidos, tantos por cento escolheram continuar como está. Então, dos que apareceram para votar, escolheram continuar sob o julgo do Departamento de Justiça. Então, em tese, não existia um governo mesmo, né? Tese não, né? Nessa ceninha, que é bem curtinha ali, dá a entender isso. E como eu disse, isso é uma... Cara, isso é sensacional dos autores, porque eles pegaram do outro quadrinho, que é a Democracia, que, pelo que parece, ele se passa na verdade, escolheram um personagem que seria dos renegados aí, dos democratas, né? Que é a América Jarra, né? Que é uma ativista pós-democracia. Escolheram contar o ponto de vista dela, enquanto a história da democracia continuava correndo. E, cara, isso é sensacional, pra você ter uma ideia. Eu acabei indo além do que você tinha falado, cara. Desculpa aí. Mas aí, às vezes, o ouvinte também deve estar perguntando assim, caramba, mano, né? Novamente, os caras debatendo já um monte de assunto e a gente nem sabe do que eles estão falando. Então, vamos lá. O que é Juiz Dredd América, né? A história, como eu falei no começo... O Dredd, ele tá meio de espectador da história. Ele conta meio que a história, sabe? Ele é um cara que tá vendo a história acontecer. E a história não é do Dredd. A história é da América Jarra. É um ativista pró-democracia, né? Que a gente acompanha ela desde criança. Então o quadrinho começa com ela criança ali, junto com o seu amigo Bennett Benny. A gente tem a impressão... A impressão não, a gente não tem a impressão não, na verdade ele fala isso no quadrinho, né? A América Jarra ali, ela é descendente de latinos, né? Eu não lembro exatamente a nacionalidade, Marcelo, você lembra? Eles são porto-riquenhos, cara. É isso, acho que é porto-riquenho, se não me engano é isso mesmo. É que basicamente são americanos mesmo, né? São estadunidenses. Sim, a gente sabe muito bem disso. E quem tiver dúvida, ouça Cali 13. Opa, boa! Mas enfim, aí começa a criança e aí o Benny ali parece ser uma criança mais frágil, que sofre bullying, e ele tá meio que tomando uma surra de outros meninos, e aí a América Jarra vem pra meio que socorrer ele, e aparece um juiz ali. E o juiz, cara, ele faz meio que interrogatório com uma criança ali. E o Benny e a América, eles têm, sei lá, 6 anos ali, 5 anos, 7 anos. São bem crianças ainda. E aí o juiz meio, você é um valentão? Você gosta de brigar? Você não sei o quê? Eu vou te mandar pra cadeia, eu vou te prender, e aí você vai ver lá o que é bom. E aí o Benny fica todo milindrado e tal. E a América Jarra não, ela fala, você não pode falar assim, a gente é criança, meu pai falou que aqui é os Estados Unidos e que a gente aqui é a terra da liberdade, etc, tal, não sei o quê. E aí o Dredd vai meio que, não é o Dredd, desculpa, é um juiz lá qualquer. Não sei se é o Dredd no começo também, né? Cara, Marcelo? Eu acho que é o Dredd, mano. Eu acho que é o Dredd mesmo, Porque o Dredd, ele é velhão, né, cara? Isso, eu acho que é ele mesmo, na verdade. E aí, é porque eles estão todos iguais também, cara, é bem difícil de distinguir, né? E aí ele fala, dá um sermão e a menina entra lá pra casa e ele meio que já faz uma investigação na hora ali. E aí ele usa essa frase, uma frase que marcou a gente no quadrinho, né, Marcelo? Que ele fala, eu sou contra a desordem, enfim, a ordem prevalece sempre sobre a liberdade. Ele faz todo um discurso sobre justiça prevalece sobre a liberdade, né? A justiça sempre prevalece sobre a liberdade. E aí ele fala, me dê uma criança de 5 anos... E eu vou transformar essa criança em alguém que vai fazer as coisas certas, tal. Ou que pelo menos se for errar, vai pensar muito antes de errar, né, cara? Então ele fala essa frase no começo. Me dê uma criança de 5 anos e basicamente assim, vou transformar essa criança num cidadão, né?
E ele pode até errar, mas se ele errar, ele vai lembrar de mim, tal, alguma coisa do tipo. E, cara, eu quando comecei a ler, eu até falei pro Marcelo, mandei pro Marcelo, falei, mano, as 2 primeiras páginas, cara, eu nunca acho que li um quadrinho que diz tanto em 2 primeiras páginas. É muito foda as 2 primeiras páginas, justamente porque ele faz todo esse discurso. Tudo isso que eu contei da América Jara veio um pouquinho depois, mas antes ele já começa fazendo esse discurso, e aí aparece, que nem o Marcelo falou, a Estátua da Justiça gigantesca, que é um juiz, e a Estátua da Liberdade bem pequenininha. Inclusive, ela não tem o braço da tocha, não tem, tá quebrado, e a tocha é um monumento no chão, né? Fica no assim, o monumento da tocha, como se a luz da liberdade tivesse apagado, ou tivesse tipo, mano, é uma metáfora interessante, né, Marcelo? Como se a luz da liberdade fosse algo baixo, né, cara? Assim, tipo, mano, a sua liberdade tá ali no nível do chão, tá ligado? É isso, mano, né? Até a tocha que simboliza lá a luz mesmo tá lá embaixo, né? Então, cara, é basicamente isso, tá? O quadrinho começa contando a história desses 2 garotos, dessa menina e desse menino. Eles são muitos amigos. Passa o tempo, então a gente vai ver que o Benny, ele se apaixona pela América, só que ele nunca confessa, e ele é um cara tímido, ele é um cara que não tem muito desenvolvimento político ali, ele não tem apreço pelas questões políticas. E a América não, a América, cara, ela é toda politizada, então ela começa a se envolver ali com ativismo, ela começa a colar, ser panfletária, né? Começa a colar panfletos e tal. E aí, cara, a gente vai acompanhando a história desses 2 até o momento em que a América Jara, ela deixa de ser apenas uma ativista e passa a ser uma guerrilheira mesmo, se juntando lá a um grupo guerrilheiro que é contrário à ditadura dos juízes ali, né? E nesse meio tempo, o Benny, ele acaba virando comediante, depois ele acaba virando cantor, e ele acaba tendo uma vida boa, né? Ele acaba ascendendo socialmente, então ele passa tipo assim, ele sai da pobreza, ele vai morar no bairro dos ricos, né? Graças ali às suas produções, à sua obra e tal, ele vira um cara bem sucedido, e a América Jara vira uma guerrilheira. E nesse meio, depois de um tempo, eles perdem o contato, né? E cada um vai viver sua vida, e aí é isso que acontece. O Benny vira um cara de poder aquisitivo, e a América Jara, a gente até no momento não sabia, mas depois mostra, ela virou uma guerrilheira, tá? E aí, a partir daí que se desenrola a história, tá? Com várias e várias e várias reviravoltas. É essa a história, né? É isso, é isso. Boa, boa. Aí, ô Marcelo, só vamos contextualizar aqui agora um pouco. Eu dei uma sinopse rápida aqui, né, sobre Bom. o que é o Juiz Dredd América. Cara, o que assim, é difícil você não ler. Eu sei que a América é uma personagem, a gente consegue fazer várias análises, né, desse quadrinho, tanto como a América como personagem, mas a América representando realmente a América, os Estados Unidos, né, cara? Que é uma mulher que precisa mudar, que ela luta tem um sonho de liberdade, mas diante do fascismo dos juízes ali, ela acaba desistindo e partindo para um enfrentamento mais aguerrido. Como que você analisou? Você conseguiu ver essa metáfora da América com a América Estados Unidos? E se você tirou alguma nuance diferente da minha ou não? Você leu só como América, a personagem feminina que está lutando pela democracia ali? Não, cara, ali tem vários momentos emblemáticos ali e referências sutis a várias coisas ali, cara. O primeiro, eles moram na rua Friedrich Nietzsche, filósofo existencialista, bom. Não vou nem entrar muito nisso para não... Trágico. Trágico, senão vai ficar parecendo o cara do quadrinho Sargento lá, que delira por causa do Nietzsche. Mas é uma referência interessante.
América, né, óbvio, é uma clara referência a como os ingleses chamam os Estados Unidos, né? Para eles, né, principalmente pro pessoal do norte global, né? A América do Sul, na verdade, nem a América do Sul. Do México para baixo aqui é quase como se tivesse um buraco. No sentido óbvio, quando eles, com relação a relações diplomáticas, o Brasil tem importância, o México tem importância, são países grandes, mas basicamente a representação de América para os ingleses é os Estados Unidos, né? Então isso deixa claro até. Eu estou falando isso porque, apesar da história do Juiz Dredd se passar na Mega City One, né, que é quase um referencial, quase que posicionalmente falando, né, seria Nova York, né, não só Nova York, mas boa parte dos Estados Unidos a partir de Nova York. A 2000 AD é uma editora inglesa, né, não é uma editora norte-americana, estadunidense. Então tem essa referência. E tem outra sacada. Eu posso estar enganado, mas como eu já escutei a história desse personagem real, né? Desse personagem não, né? Desse ícone da luta contra a opressão na América, que é o cantor mexicano-chileno, Vítor Jara. É o sobrenome da América Jara, né? Não, cara, eu tô rindo. Você chegou a pensar nisso ou não? Deixa eu te falar, não sei se eu já te contei essa história. O meu TCC foi sobre o Vítor Jara. Sério? Sério. Caramba, gente. Porra, que legal, cara. Bom, aí pra você ver. Disso a gente nunca tinha conversado. Bom, tem toda uma história. Tem alguma, óbvio, tem sobre a história do Vítor Jara, tem até muita, como posso dizer assim, tem até muita coisa que é poética, né? De ter cortado os braços dele, as mãos dele, ter colocado o violão para ele tocar na frente. Bom, tudo que você imaginar o regime chileno, né, o regime ditatorial chileno fez contra o povo chileno. E o Vítor Jara é quase que a personificação de toda a maldade, né, cara? É um músico que teve as mãos amputadas, depois foi dado para ele o violão para ele cantar e tudo mais. Se eu tiver errado em alguma coisa, você me fala, Luciano, que você tem mais propriedade sobre o Vítor Jara do que eu. E você tem toda a questão da simbologia. Ele teve as mãos esmagadas por coronhada, depois cortaram, acho que os dedos, mandaram, agora toca, porque ele fazia música de protesto, né? Então, ele, a Violeta Parra, né? Então, assim, eles mano, é foda. Eles usavam a música pra chamar o povo pra luta, né, mano? Ele cantava ali o cotidiano da violência, do sofrimento, da labuta do dia a dia, né, cara? E ele foi um dos símbolos maiores aí contra o Pinochet, né, cara? E aí, tipo, cara, usaram ele de exemplo, né, mano? Sim, sim. Não, basicamente, assim, eu não conheço profundamente, eu conheço a história e como o Luciano disse aí, a profundidade que tem a persona Vítor Jara, mas para tentar fazer um comparativo mais ou menos, imagina se fizessem isso com o Chico Buarque, que na época da ditadura militar, ou Gilberto Gil. É isso aí. São basicamente essa comoção, né? O regime ditatorial chileno, ele conseguiu ser ainda mais cruel que o brasileiro, né? Que, diferentemente do que alguns jornais idiotas falam, aí não teve nada de branda aqui no Brasil. A ditadura foi pesadíssima. Teve momentos de maior e menor aprofundamento do regime, mas ela foi cruel de 64 até 85. Né? Independente do grau de crueldade, se isso existe essa palavra, mas o grau de questões cruéis como foram feitas. Mas a do Chile consegue ser. A do Chile e da Argentina tem alguns episódios que são mais bárbaros ainda que o ditador brasileiro, se isso é possível, né? Na Argentina tem a questão dos sequestros de bebês, né? Das mães de maio, das lá mães, da Praça de Maio, né? Da Praça de Maio e as execuções públicas do Chile, né? Que
que eram feitas no Estádio Nacional, né? Bom, só para voltar na América, então nesse sentido a América, Marcelo, deixa eu só te interromper rapidão, cara. A gente também sempre fala do 11 de setembro. E aí, quando eu falo crer. isso, você lembra do quê? Do 11 de setembro, né? Dos Eu Estados lembro Unidos. do Salvador Allende. Então, justamente. Desculpa, cara. O golpe militar, o golpe militar chileno é no dia 11 de setembro de 73 que ocorre, né, cara? E, salvo engano, Vitor Jara morre no mesmo dia já, né? Só que, mano, como é uma data de um país, uma data importante para um país latino, né? Um país da América do Sul, igual você falou, um país que fica num buraco, porque para baixo do México é só um buraco, né? Aí a galera não lembra, né? A gente lembra do 11 de setembro de 2001 das Torres Gêmeas, né? E a gente acaba esquecendo que no 11 de setembro de 73 foi muito pior do que o de 2001. O maior ataque terrorista acontecido em 11 de setembro foi no Chile, obviamente, não tenho dúvida. Inclusive, patrocinado pelos que hoje dão nome a personagem da história aqui. Isso. A América. Da águia careca. Mas aí a ideia, Luciano, elementos que teoricamente fundaram o país Estados Unidos, né, que liberdade, né, muito parecido com a questão da Revolução Francesa também, né, a Revolução Americana tem muito esse peso ali, né, de serem revoluções iluministas no mesmo tempo. Não vamos entrar muito nessa também, senão vai dar outra hora de história e o pessoal vai xingar nós, cara. Xingar não, que eles gostam, tô brincando, mas eles ficam cabeçudos nessas horas. Mas é legal, cara, eu gosto, não tem como. E aí um dos pilares, que é a liberdade, perdeu a luz, como você disse, que é muito boa a sua percepção disso. Eu tinha visto, mas não tinha tomado essa linha de raciocínio. E ela perdeu, que para eles, eu não estou dizendo que isso é verdade, porque eu não compro essa bandeira mesmo estadunidense. Mas ele perdeu, o povo perdeu não só a liberdade, mas como todo o direito de controle sobre a sua própria vida, né? Toda essa liberdade que eles dizem que tinham, que é o país das oportunidades, não existe mais, né? E ali não existe mais. Então, quando a América Jara, quando a vida dela é ceifada, ela levanta com a bandeira dos Estados Unidos, é até uma imagem bonita, né? Porque ela tá quase como se ela fosse o mastro da bandeira, né? Como ela tá enrolada, é bonita aquela cena. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu ali. Em que se pese, ela está vestida na pior bandeira possível, mas ali o ato dela é de liberdade, não pelo sentido patriótico burro, como aqui no Brasil às vezes se veste o verde e amarelo, né? Demonstrar um sentimento de patriotismo que para eles não existe, né? Um patriota que gosta de tudo menos do Brasil, né? Ela não, ela tem o sentimento de patriotismo pelo que realmente é o patriotismo, é lutar pela liberdade do seu povo, não lutar pela liberdade do seu povo ser oprimido, né? Como aqui a gente luta, né? A gente não, né? Como que boa parte do que se veste de verde e amarelo acaba lutando. Então, nesse sentido, a América volta a princípios que seriam do povo americano, e aí eu vou dizer povo americano, que começa no Alasca e vai até a Patagônia, né? A ideia de liberdade, né? E nós temos um campeonato que tem um nome muito legal, Libertadores da América, por conta dos vários Libertadores que a América do Sul teve, que eu acho isso bacana. É interessante isso, né, também. É uma outra coisa que a gente pudesse pensar em algum momento. Tirando o nosso libertador aqui, né, que não libertou a gente, o Pedro I não foi um grande libertador. Um libertador que voltou para ser depois rei de Portugal. Mas essa ideia de libertação, de você não só ter a liberdade, mas como o povo ter liberdade de pensar, de agir e de ser diferente do que o juiz Dredd falou, né? Ser tutoriado desde os 5 anos para ser uma pessoa moldada a ser o que o sistema quer. E é basicamente isso. Não sei, também me enrolei bastante aqui, mas basicamente isso que eu penso. Foi pelo caminho que eu tava perguntando. É isso aí. Se você consegue fazer análise da América como continente, né, cara? E é isso, cara. Eu acho que essa imagem que você citou dela nas escadarias com a bandeira dos Estados Unidos,
tudo bem, eu também não compro essa ideia estadunidense e tal, enfim. Mas, cara, eu acho que o autor, que é o John Wagner, ele foi muito feliz em escrever dessa forma e de criar a personagem América Jara com traços latinos, cara, com traços de América do Sul, cara, né? Porque eu acho que ele tá falando justamente isso, da representatividade de toda uma América ali. Apesar de ter a bandeira dos Estados Unidos, apesar de a gente saber que tem a Estátua da Liberdade, apesar de a gente saber que tudo ali tá perto, que parece que é Nova York, né? Mas ele, a personagem, por não ter uma descendência europeia, e quando eu digo europeia, estou falando inglesa, mas sim uma descendência latina, eu acho que ele tá juntando todas as Américas ali, né, cara? E é muito emblemática essa cena mesmo, porque é a América correndo em direção à liberdade, né, cara? Então, tipo assim, a personagem, ela faz essas nuances, ela faz essa metáfora com a América continente, né? E, inclusive, as fases que ela vai passando, ele quer contar ali pra você que é as fases da América, né, cara? Então, o primeiro é a América criança, revoltada, é a América que luta, que é idealista, que é sonhadora, né? Depois, quando cresce, ela se torna uma América panfletária, uma América que não destemida, uma América que corre atrás ali, que quer mudar alguma coisa. E aí depois vem que meio que vem uma justificativa. Quando a América não consegue mudar o regime pelos meios pacíficos, ela parte para o meio de uma resistência mais ferrenha, né? Mais agressiva. E aí é a América lutando contra ditadores, é a América lutando contra opressores, é a América lutando contra o fascismo, mesmo com o sacrifício da própria vida, né? Então, tipo, cara, não dá pra não fazer essa análise, né, mano? É. Ah, caraca, é Verdade. foda, mano. E tudo isso que a gente tá falando basicamente da primeira história, né? Da primeira história. Que ela, ela é dividida em 3 histórias. Então vamos lá, tudo que nós estamos falando até agora é da primeira história. E é isso, é o desenvolvimento da América como resistência pacífica, depois como resistência guerrilheira, né? E depois a gente vai partir para uma segunda história, que aí a América já está meio fora de contexto, e quem está assumindo o papel da América, na verdade, é o É Benny, o né? Américo. É o Américo. E aí tem toda essa transformação de América mulher para América homem. Ficou confuso, Marcelo. Quer explicar melhor isso aí, mano? Vamos lá, vamos lá. Com spoiler agora, é com spoiler, hein? Com spoiler, mas não tem como não ser com spoiler, porque senão quebra. Só para fazer confidenciar para os ouvintes, né? A gente, antes de ler, inclusive terminar a leitura, a gente cita muito um canal de YouTube que chama Quadrinhos na Sarjeta. A gente viu a análise dele sobre esse quadrinho, né? Viu porque lá é imagem também. E ele fez um comentário mais ou menos como a gente está fazendo aqui, só que lá mais centrado na história, no quadrinho, tudo. E tá entender, a gente ficou depois de ler a história inteira, a gente entendeu que o cara do quadrinho da Sarjeta não leu a história inteira. E lá tem uma nuance que ele fala, né, que o Benny, né, que é a pessoa que ama a América, personagem, né, e ele em vários momentos ali no final mais pro fim da primeira história, ele declara esse amor diretamente para a América, né? E nesse momento que a América é abatida, né? Morre, ele para tentar salvar a América antes, ele entrega os planos para os juízes, em troca deles pouparem as vidas das pessoas que estão lá, né? Só frustrarem o protesto, né? E dá tudo errado, acaba morrendo todo mundo, inclusive a América. É baleada mortalmente e ela fica... Cara, mas é difícil até de falar isso. Ela fica em coma, induzido, né? E o Benny tem uma brilhante ideia
primeiramente, de engravidar quase que o cadáver da América. Nossa, gente. Porra, caramba, não imaginei que ia ser tão pesado falar disso, cara. Mas vamos lá. É pesado, é pesado. E é triste. E é triste, porque, assim, falando, dá a impressão, e é a impressão mesmo, o cara tá sendo cruel até com a moça, porque primeiro ele tá mantendo ela viva, né? A engravida, aí não se fala como foi feito. Dá até a entender que houve quase que uma necrofilia, né? Mas não mostra e também não fala abertamente isso. Porque pode ter sido feito por inseminação artificial, por isso que eu tô querendo dizer. Né? Então, Marcelo, mas ele fala, é que não deixa claro. Realmente eu fiquei meio na dúvida também. Depois, mais pra frente, tem um personagem que vai falar que o Ben estuprou ela, mesmo quando ela tava naquele estado, etc. Isso. Mas, cara, eu fiquei na dúvida se naquela noite de amor que eles tiveram... Que eles não tiveram e ficou grávida, né? Eu fiquei nessa dúvida, cara. Eu também fiquei. Dúvida. E aí, acho que pra confortar o meu ego, eu... Ficou com ele. Não, eu fiquei com essa juro, versão. Pra terminar de ler, eu fiquei pensando nisso. Mas depois voltar a pensar para fazer o podcast, não tem como. Não foi isso que aconteceu. Mas vamos lá. E aí ele, né, engravida a América sob efeitos dos aparelhos. E como a gente está falando de uma sociedade totalmente autoritária, mas no futuro tem algumas tecnologias que a gente não tem hoje. Então o Benny, que tinha tomado um tiro na garganta, ele era lembre-se que a gente comentou, ele ficou rico por ser um cantor famoso, né? Tipo, parecia meio que o Juca Chaves, assim, coisa lá, o que morreu agora, o Ari Toledo. Meio que um cantor engraçadinho, né? Piadista, fazia umas músicas. Piadista, o piadista. Por isso eu lembrei dos dois, do Juca Chaves e do coisa. E ele toma um tiro. Oi? Boa referência você usou. E ainda perguntou o Juca Chaves por conta das músicas que ele fazia contra a ditadura também, né? Tem até música dele nesse filme novo aí, ainda estou aqui. Uma das mais perspicazes até. E aí ele toma um tiro nessa mesma noite, ele toma um tiro na garganta, então quer dizer, vai ficar sem cantar. E aí ele tem a brilhante ideia de, como eu disse, engravidar a América e fazer uma troca de corpo. Então ele passa a tomar... Meu Deus do céu. Ele passa a viver a partir desse momento como a América, né? O Benny, todo mundo chama ele de Benny, só que vestido com o corpo da América. E até a gente teve uma conversa antes de começar o podcast, que eu falei, aí não é uma brincadeira, porque é uma questão de transicionamento de gênero, né? As pessoas trans têm que ter todo o respeito, eu não vou fazer nenhuma piada, nem uma brincadeira sobre isso. Mas a gente ficou nessa de entender se ele tinha transicionado totalmente mesmo, né? De homem, mas eu entendo que ele ficou com o corpo da América, é tanto que ele termina a gestação, né? Na consciência de Benny no corpo da América, mas ele não fez a transição psicológica, né? Ele é um homem no corpo de uma mulher, né? As questões fisiológicas para eles é apenas a ideia dele, toda hora de olhar no espelho, ele não se vê e vê a América, né? Então tem toda essa ideia. Então não houve não é uma mulher trans ali, né? É um homem na consciência de um homem no corpo de uma mulher. Difícil de explicar isso também. E aí começa, como a gente comentou também, eu já falando por quem está nos escutando, né? Das 3 arcos de história, é realmente o mais... No começo, ele parece o mais impactante, por conta de ter esse monte de reviravolta, umas situações que são nonsense, bizarras, sei lá, não dá nem pra, não tentando achar um nome para essas situações. Mas a história em si, ela é dos 3 arcos, logo depois desse primeiro impacto, é a história mais... entenda bem, se eu falar fraco num gibi desse, mesmo assim, a nota 8,5 a história, mas ela é
ela é um pouco mais novelão do que as outras, né? Aí começa a aparecer outras situações ali, né? O pessoal da pró-democracia tenta cooptar o Benny, né, para agir, porque ele continua sendo... Cara, Luciano, não sei se você achou isso estranho, eu achei um pouco. Mas, cara, os juízes lidaram meio bem, né, com a questão dele ter usado o corpo é um símbolo, né, cara? Também pensei isso daí. Eu falei assim, na hora que eu tava lendo, eu fiquei com essa impressão também, cara. Eu acho que isso que me tirou um pouco dessa história, sabe? Pode ser também, cara. Que assim, ela é tão grotesca essa parte, cara. Assim, eu não sei se eu tô usando a palavra correta, grotesca, cara. A palavra é essa mesmo. Ela causa uma estranheza, assim, por você saber porque aparece a América. E aí, daqui a pouco, você entende que a América não é a América. Que a América é o Benny, né? Que tá usando o corpo da América. Só que os juízes lidaram bem com isso. Só que, depois analisando, talvez não faça muito sentido, mesmo analisando depois. Mas, enfim, parece que eles deixaram o Benny meio que, entre muitas aspas, à vontade, porque eles estavam usando o Benny, eles usaram o Benny a todo momento. Eles sabiam que o Benny era um cachorrinho, era um poodle do fascismo, né, mano? Era frágil. Era frágil, mano. Era frágil. Ele sabia que mesmo ele usando o corpo da América que simbolizasse uma figura de resistência ali para os guerrilheiros ali, para resistência mesmo, eles sabiam que a qualquer sinal de perigo, o Benny ia correndo para os juízes lá para denunciar qualquer coisa. Então parece, assim, dá a impressão que eles meio que usaram isso. Não, porque o juiz mesmo fala, mano, a gente podia prender ele por tal coisa. Ah, mano, deixa esse cara aí, tá ligado? Tipo, mano, já tá todo fudido, sabe? Ah, não, deixa esse cara aí. E o juiz Dredd, ele fala isso umas 3, 4 vezes, cara. Ah, não, deixa ele tranquilo aí, porque ele já tá fudido. Ah, não, deixa ele aí porque ele entregou alguém pra nós. Ah, não, deixa ele aí porque alguma coisa ele vai fazer, sabe? Então, eu acho que eles deixam o Benny meio à vontade, porque sabe que no primeiro sinal de perigo, o Benny vai enfiar o rabo no meio das pernas e vai correr pros juízes pra contar tudo o que tá acontecendo. E é justamente o que acontece, né? O quadrinho todo é assim, acontece isso, né? Exato. Não, é isso. Eu pensei basicamente nessa linha também, de ter deixado ele, mas eu acho que me perdeu um pouco, porque é muita... como eu disse, a história não é ruim, ela só é mais fraca que os outros dois arcos. Só que você precisa estar numa abstração de realidade muito grande, né? Então, pode ser que seja isso que tenha nos tirado um pouco também da história. E aí passa o comentário que eu fiz lá no início do dilema do juiz Dredd lá com o outro juiz acontece nessa parte, e a personagem violentada é o Benny no corpo da América, né? E aí tem todo um traço aí de um novo atentado criado ali pelos pró-democracia, que é no prêmio, como se fosse o prêmio da música, o Emmy, né? Grammy. Como se fosse o Grammy, né? O prêmio de música lá, e o... É uma mistura de Grammy com Oscar, porque tem ator também, né? Tem tudo, verdade. Não tem só música, né? É como se fosse todos os prêmios ali grandes na mesma. É como se é o prêmio da arte, né? Isso. Não é cinema, música e televisão separado, é arte no geral. E aí, nesse prêmio aí, um dos críticos de arte procura o Benny para propor dele cometer um atentado ali no momento da entrega do prêmio, porque o chefe, o presidente da academia do Oscar deles é um colaboracionista, né, com o regime. Colaboracionista é difícil de falar, né, porque não tem como você não ser um colaboracionista. Você é um pró-democracia ou você é um colaboracionista. Mas ele seria como... Eu quase que chamei ele de Ronald Reagan na hora lá, né? Um cara que... Imaginei que ele expunha os artistas, tudo. Eu pensei meio Roberto Carlos. Também.
Cara, eu vou passar a vida inteira sem nunca ter assistido um especial de Roberto Carlos, cara. Fiquei sabendo que esse ano é o último, então, meu Deus. Dito isso, mas o Roberto Carlos é um bom exemplo, né? E se ele voltou manco, então, melhor ainda, né? Não lembro se ele morreu, se voltou manco. Ou se tivesse um trem no meio do atentado, era mais legal. A gente vai ser preso um dia ainda, cara. E aí, só para encerrar essa parte da segunda arco, a gente ir pro próximo. E aí, então, tem mais um atentado, e aí ele se nega, de alguma maneira, e eles sequestram a filha da América com o Benny, que é uma ameriquinha, né? É a América do Rio de Janeiro. E chama América também, tem uns 5 anos, né? Tem uns 5 anos. Tem uns 5 anos, é. Não, por isso que eu falo, a Ameriquinha, a América do Rio de Janeiro, o América, o time do América. E aí eles sequestram ela, e os juízes intervêm na situação, mas o atentado acaba acontecendo porque os terroristas que estavam ali, né, eu não vou chamar de terroristas, mas os prós-democracia ali, acaba fazendo o ato e tem toda a destruição lá. E num último momento ali de lucidez, nossa, é difícil falar que o Benny tem alguma lucidez, né? Não tem lucidez nenhuma aquele cara. Nossa. De luz não tem nada. Ele acaba entregando a guarda da filha aos juízes, né? Porque imagina que o pessoal pró-democracia, por conta de retaliação a ele, poderia vir atrás da menina, e o único lugar que ele imaginava que teria segurança para ela, né? Segurança com relação à vida da menina, seria entregar a academia de juízes, né? E para fazer com que a menina fizesse a revolução por dentro da organização. É uma ideia interessante, né? Então, mas depois a gente fica sabendo que essa ideia não é bem dele, né? Não é bem dele, exatamente. E aí, então, a gente vai para a terceira parte agora, que é, então, assim, para quem não entendeu ainda, cara, é meio confuso mesmo, mas a primeira parte, então, tá contando a história da América, né? Existe a América e o Benny, tá contando a história da América, da mãe. A segunda parte tá contando a história do Benny, do pai, mas no corpo da América. E agora nós vamos para a terceira história, que é a América, que é a filha dos dois. Confuso, né? Confuso. Mas assim. América gerou a América. Que gerou a América. Junto com a América. Junto com a América. Que gerou a Ameriquinha. E no corpo de um homem transicionado não completamente. É bem confuso. E aí a gente chega então na terceira parte, que então, assim, o Benny deixa a guarda da filha para os juízes, tendo em vista que ele achava que, como a América era um símbolo para a resistência, então os membros da resistência, tem até um nome, o grupo lá, eu esqueci agora, mas ele deixa para a resistência, desculpa, ele deixa para os juízes, porque ele acha que a resistência jamais vai deixar a América em paz, né? Porque ela era um símbolo. E aí a América então cresce como uma cadete dos juízes lá, né? Ela vai se transformar também num juiz, né? E aí mostra ali ela crescendo, uma parte do treinamento e tal. E quando ela tem, sei lá, acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos. Acho que é isso, né, Marcelo? Não é muito mais que isso, né? Não muito mais que isso, não. Talvez nem isso, sei lá. Ela é uma cadete e ela tem uma missão, todo cadete no 10º ano de... se ela ficou com uns 5, 10 anos de academia, ela tinha uns 15, então, mais ou menos ali, basicamente. Fazendo uma conta aqui, né? Então, mas ela devia ter essa idade, entre 15 e 20 anos. Ela... Total War. Total War, né? Guerra Total, War. né? Guerra Total, isso é o nome do grupo guerrilheiro. Guerra Total, muito bom. E aí ela tem um trabalho, todo cadete no 10º ano tem um trabalho que é investigar algum caso meio que sem solução, enfim. É achar um caso e investigar. E para achar esse caso e investigar, o cadete tem que escolher um juiz para acompanhar ele, para ser meio que um mentor dele ali. E aí a América, então, ela vai e escolhe justamente o Dredd para ser o mentor dela, né? E ela quer investigar o caso da morte da mãe dela.
E que inclusive o Dredd era o responsável direto por essa morte. E aí, cara, é outro mal-estar, né? A revista, o quadrinho o tempo todo ele é recheado de mal-estar, cara. Você nunca vai se sentir feliz nesse quadrinho. Esquece. Se você tá procurando um quadrinho pra se sentir feliz, não é Juiz Dredd América. Não é. Juiz Dredd América você vai se sentir mal o tempo todo, né? Porque ele causa isso em você, cara, esse sentimento ruim, sabe? Você sempre tá meio perdido, quando você acha que a história tá indo pra um caminho, ela vai pra outro, e quando você acha que tá indo pra outro, você, mano, se perde daqui a pouco, enfim. E é recheado de violência, de tristeza, de reviravoltas tristes. Então é isso. E aí, cara, a gente começa a ver a história da América ali com o Dredd, e a gente acha que, mano, ela tem aquela carta que, eu quero que você. Eu vou deixar você com os juízes, porque você, assim, não, é a única forma de você escapar do Guerra Total, do grupo de resistência, e que lá você vai ter segurança, e que você vai poder mudar o sistema por dentro. Porque eu descobri que a luta não vai mudar esse sistema, não vai mudar esse regime. O que pode mudar é mudar ele por dentro, né? E ela cresce ali com esse discurso. E a gente acha realmente que ela vai meio que se vingar do Dredd, que ela vai descobrir o que aconteceu e que ela vai tentar mudar todo aquele regime, toda aquela situação. Cara, e a gente acha, e a gente acha, e a gente acha, e a gente continua achando e vai até o fim achando que isso vai acontecer. E aí não acontece, né? Não acontece, cara. Ela não consegue. Ela é cooptada pelo sistema e ela passa a fazer parte do sistema ao ponto de, no fim do quadrinho, eu não sei se você percebeu isso, Marcelo, mas eu percebi ela ter uns. Não só ela pelo Dredd, mas o Dredd por ela, um sentimento mútuo de respeito, de admiração, né? E aí o quadrinho começa com aquela frase: me deu uma criança de 5 anos que eu vou transformar ele num cidadão, etc. Todo aquele discurso moralista. E ele acaba com essa frase, né? E mostrando que o Dredd realmente pegou uma criança de 5 anos e transformou a criança num juiz, cara. E, assim, totalmente desapegada de sentimento, de passado, de história, de nada, sabe? Ele conseguiu, o sistema fez o que a gente costumava ter um debate há um tempo atrás aqui, que era o doutrinação. O Dredd, o sistema ali dos juízes, conseguiu realmente fazer uma doutrinação na América e ela, cara, ela passou a enxergar o mundo preto e branco também, né? Sim, apesar que eu acho que ainda tem alguma fagulhazinha de resistência nela, por conta do questionamento. Ela vai atrás da investigação da mãe dela, né, de toda a situação ali. Óbvio, porque ela precisa ela tem um dever ali que ela tem que cumprir como cadete. Ela escolheu a investigação da mãe dela, que também vamos passar um pano para a história, porque tem que ter um roteiro, mas também seria meio controverso no regime autoritário, uma filha de uma dissidente investigar coisas contra a própria mãe, mas ok, eu compro bem isso, não tem problema, porque como é um... Não, mas nesse quadrinho, Marcelo, essa parte aí eu comprei, cara, sabe por quê? Porque é o que nós estávamos falando, mano. Os juízes, eles estão acima, cara, tipo, eles têm um código de conduta que eles seguem à risca, mano. E, tipo, na cabeça deles, a América, por ser já é uma deles. Já é uma deles, isso. É isso aí, já é um deles. Então ela vai seguir à risca o código deles, né, cara? Mesmo, tipo assim, era uma curiosidade, é uma curiosidade descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Mas tá bom, você pode ir lá e descobrir o que aconteceu com sua mãe. Eu sei que você vai seguir a risca, né? O nosso código. E é isso, cara. Por isso que... E mais um ponto para sua análise é o fato dela ter escolhido o juiz que estava na investigação, né? Justamente. Diretamente ligado. Então, é verdade. Não, e aí, a prepotência deles é tamanha do ponto de pensar como você disse, né?
Nós moldamos tão bem essa menina que, mesmo com as relações que ela tem ainda, até com o robozinho lá, que era o Alfred lá do pai dela, tudo. Até mesmo com aquilo não tem problema nenhum disso. É um bom personagem que ele roubou, hein? Um bom personagem, um ótimo personagem. Bom personagem. E ele, mesmo assim, nós estamos acima disso porque nós criamos ela muito bem. Você tem razão. Mas eu acho que ainda tem alguma fagulha ali pela questão, não dela questionar, não pelo fato dela questionar as regras, mas pelo fato dela ser, como ela é muito boa juíza, ela vai ser uma juíza muito boa. Pode ser que algum outro sentimento apareça ali por conta das questões do histórico e de genética dela. Pode ser que ainda apareça alguma coisa nessa linha. Tô sendo um pouco determinista, mas pode ser que ainda por conta disso ainda tenha. Mas o Dredd prova o ponto dele. Deram para ele uma menina de 5 anos e ele realmente entregou uma cidadã, né? Independente que ela questione alguma coisa. Oi? Entregou uma cidadã, mas faz aspas. Isso, fazendo aspas no ar aqui. Realmente é isso. É uma cidadã aos padrões Juiz Dredd, né? E ela é essa cidadã, né? Então, realmente, nesse sentido, ele tem toda a razão. Ele cumpriu, passou os 3 arcos e ele cumpriu a profecia dele do início do quadrinho, né? E não é ele, né? E ele personifica uma coisa que a gente falou lá. A violência de Estado e a doutrinação que esse Estado fascista faz moldou a criança. Como ele moldou a criança, essa doutrinação feita aos montes vai produzir esse tipo de cidadão, né? Punitivista, que vai ter um discurso pró-violência estatal, que não vai ter nenhum momento de questionamento sobre que se essas leis ou que se essa conduta estatal está correta ou não, né? Vai comprar alguns discursos fascistas dessa galera que tem bigode de escova de pinto aí, né? Então os pais dele lá no Congresso, que faz esses discursos proto-fascistas no Brasil, por exemplo, né? Que chama professor de história de doutrinador, mas do que mais eles fazem é doutrinação. Chama discurso de empoderamento de mimimi e lactação, mas é o que mais fazem mimimi e lacração, né? Basicamente é isso. Desculpa ter passado um pouco do ponto, mas tem hora que começa a me irritar um pouco essas coisas, porque esse quadrinho chama isso, cara. Esse quadrinho chama isso, né? Não vamos entrar muito em detalhes maiores que isso, mas até ele abre espaço para isso, mas tem coisas que nessa semana do dia, né, da primeira semana de dezembro a gente viu, não precisamos nós aqui começar a comentar isso também, né, de tudo que acontece, dessa questão de violência de Estado. Os juízes, essa figura do juiz já anda pelo meio de nós, né? E alguns sofrem essas condições mais do que os outros. Vamos dar um exemplo lá do mesmo país de onde veio, não o quadrinho em inglês, mas de onde veio a história. O George Floyd foi vítima de juízes da rua, né? Ele foi investigado, em muitas aspas, foi julgado por uma questão de cor de pele e foi executado. E ampla defesa não existiu. Aqui no Brasil teve um senador que condenou como eu posso dizer isso? Que condenou a condenação de violência policial, falando que tinha que ser assim mesmo, tal. E esse senador teve caminhões da família dele presos com drogas e lá pediu a ampla defesa. Por que para ele tem ampla defesa, né? Se fosse o Dredd, pelo menos, como você falou uma parte aí que você tem razão, né? O Dredd, pobre e rico, para ele basicamente é a mesma coisa, né? Gostaria de ver esse cara na mão do juiz Dredd pedindo ampla defesa. E é isso.
Você estar diante da ampla defesa ou diante do juiz na rua vai depender da sua cor de pele, né? E depende. Infelizmente, na América, que todo mundo acha que é liberdade, eu não estou falando só dos Estados Unidos, mas na América em geral, a cor da pele vale para você ter direito à ampla defesa, ter direito à liberdade, ter direito ter direito a reivindicar direitos, né? Porque um protesto na rua de patriotas pedem anistia até hoje. Se fosse um MST parado na frente de um quartel, certamente era tomado tiro. Eu acho que teria. Pode também, supostamente teria. Não sei se eu tô exagerando um pouco. Não, acho que não. Acho que é 2 pesos, 2 medidas. A gente sabe que é assim. Infelizmente, hoje em dia é assim. Cara, você fez um comentário, vai ser das únicas vezes que eu vou discordar de você. Não é hoje, é assim, cara. Infelizmente, sempre foi assim. Ainda que agora, você ainda não tem nada de bom, mas você ainda tem vozes dissonantes ainda à esquerda. Mas essas vozes eram silenciadas até pouquíssimo tempo atrás, tempo histórico, há menos de 40 anos. Eram silenciadas esse tipo de vozes, né? Essas visões que hoje nós temos da violência estatal, né? Por conta de um celular, a gente acaba vendo, mas se fosse há 15 anos atrás, a gente não veria nada disso. E acontecia, da mesma maneira. Pior ou melhor, eu acho que piorou agora, e aí, me contradizendo um pouco, eu acho que piorou agora porque parece que essa violência de Estado tem ressonância na sociedade civil organizada, porque acha que isso é assim mesmo, né? Essa barbárie é o que a gente precisa, né? O que é um absurdo. Infelizmente é um absurdo. Ai, mano, mais um episódio bad. Não, assim, o que teve o outro, o último lá do William Sandland, ele é bad em alguns momentos ali, mas ele acaba meio pra cima, né? Esse não, cara. Esse vai pondo o pé na sua cabeça e vai enfiando você cada vez mais na lama, cara. Esse é ladeira abaixo, cara. Esse é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Consegue ali, na hora que você termina da menina ali, você acha que você vai ter uma redenção, que é nada. Você lê mais uns 30 episódios do Juiz Dredd pra ter alguma luz, que eu acho que não vai ter, né? Eu acho que não. É triste. Ô Marcelo, vamos encerrar, cara. E eu acho que eu tava ultimamente sempre perguntando pra você, mano, dê suas considerações finais e nos diga se a obra é um tapa na cara. Mano, essa aqui é um tapa na cara. Essa não é, cara. Essa não é um tapa na cara, essa é um chute no saco. E daqueles bem dado, tipo de fazer vasectomia. Não vou falar vasectomia no SUS, que é bem feito. É tipo fazer vasectomia na Unimed. Eu ia falar o nome do doutor aqui, mas vou deixar quieto, que é pior. Supostamente uma vasectomia na Unimed. Cara, porque, como você disse, o tapa na cara nos alerta. E isso foi o Sandland. O Sandland é um tapa na cara. Muito forte? Não tanto, mas era um tapa na cara. Essa não, cara. Essa daí é pra alejar, sabe? Falando, gente, vocês estão caminhando pra isso. Vocês não estão percebendo? Né? Tapa na cara não dá mais, né? Não tem mais. Tapa na cara é aquele não olhe pra cima, umas coisinhas um pouco mais leves aí. Agora esse não. Esse é e é de 90, né, cara? Não é nem tão recente, né? É de um período ali onde você tinha ali ainda tinha uma questão de Guerra Fria finalizando ali, né? E não mudou, cara. Na verdade, não só não mudou. Como o quadrinho você disse que é ladeira abaixo, a história nossa veio ladeira abaixo. A ponto de, começo do ano, o cara de Cheetos vai ser presidente dos Estados Unidos de novo, cara. E a gente corre o risco de 2026 um outro Bolsonaro 2.0 ser o presidente nosso. Já escancarando basicamente o que a gente pensa, né? Como a gente já escancarou algumas vezes. A gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu. E aí não só o povo votar, né? Mesmo a resistência de esquerda, né?
a gente também não aprendeu a lutar com as armas que a gente teoricamente não tem, né? Parece meio paradoxal o que eu falei, mas eu digo assim, a gente não se armou da maneira correta para lutar essa guerra. E esse quadrinho, mesmo sendo de 90, já está aí nos auge, quase fazendo 35 anos, continua atual. Continua atual, com uma história que poderia ser, tirando a questão da transição de gênero de um dos personagens, que não seria tão grandiosa, vamos usar essa palavra, como foi no gibi, né? Não teria uma coisa nessa linha, mas tirando essas questões mais nonsense, o resto do gibi o resto do quadrinho são coisas da nossa realidade, né? Endurecimento do punitivismo, a sociedade apoiando isso, mesmo quando se é aberta a ela a ideia de mudar, eles escolhem o caminho do punitivismo, né? Em muito dos lugares, né? E aí mesmo governos progressistas têm que tomar atitudes punitivistas. E aí, quando eu tô falando punitivismo, não é falar que deixar bandido aleatório, né? Não é isso. Mas é você endurecer penas, né? Você impor penas a uma população que já é oprimida, penas que não existem. Por exemplo, pena de morte. E esse HQ vem nos trazer todas essas reflexões. Então, recomendo ler pausadamente, recomendo. Não faz que nem nós aqui que por conta... Não, pode fazer também que dá. O gibi, ele, apesar de ser pesado, ele é hipnotizante. Não sei se você teve essa ideia. Eu não consegui largar muito fácil, assim. Quando eu comecei, fui quase até o fim no mesmo dia. Mas é pesado. E aí, como a gente faz já pensando em fazer a publicação do podcast também, né? Então a gente já vai atrás de outras coisas. Então o bode vai ficando na sala durante muito tempo até a gente conseguir liberar ele. Mas é um bom gibi. O Juiz Dredd é um bom personagem, assim como o Capitão Pátria é um bom personagem. Ser bom personagem quer dizer que eles sejam heróis, mas eles são bons personagens. E a atmosfera criada nas HQs do Juiz Dredd dá muitas histórias, né? Essa visão do fascismo iminente, chegando na nossa cara aqui você sente quase que o cheiro desse esgoto vindo do quadrinho. Então, nota 10 esse quadrinho, cara. Disparado, nota 10. Pra tudo, pras imagens, pro enredo, mesmo com essa barriguinha ali no segundo arco, mas como eu disse, não deixa, ele não fia, a história não é ruim, ele só ele demanda um pouco mais do leitor ali, mas nada que atrapalhe entenda a diversão, nada que atrapalhe a diversão e a leitura. Mas nota 10, como sempre, nota 10. Você falou uma coisa que cara, assim, a gente não comentou muito, mas eu preciso falar. A arte, né, do Colin McNeil, cara, puta que pariu, mano. A história, ela é pesada, ela é densa. Mas a arte do cara, mano, transforma isso, multiplica, né, cara? Deixa mais ainda, né, mano? Mais pesado ainda, mais denso ainda. Então, assim, não é uma arte... Eu não acho uma arte muito comum. Eu não vejo tantos desenhistas fazendo o que esse cara faz. Ela causa um pouco de estranheza no começo, mas é questão de pouquíssimas páginas. Não é que é estranheza no sentido de ser feia. Estranheza porque é meio pintura às vezes é um desenho mais cômico, né? Mas a primeira história, pra mim, o melhor desenho é da primeira história. E como ele faz uns painéis bonitos, umas splash page no começo, já tem a cena bem bonita. Então, cara, eu acho que só melhora a história. E é isso, cara, o que o Marcelo falou. Mano, a história não é um tapa na cara. Esse quadrinho não é um tapa na cara. Esse quadrinho é um murro bem dado na boca do estômago, daqueles que você fica nauseado, tá ligado? Porque é isso, cara, o Dredd, ele
a gente passa pela visão do Dredd ali, a gente a história é contada através da perspectiva dele, mas você sente nuances nos personagens, cara, que você fala, mano, tá tudo errado, sabe? E aí você tem toda essa violência estatal, você tem toda essa casta de juízes que se sentem superiores, você usou uma palavra que eu gostei, arrogantes, né? A arrogância deles é tamanha que eles acham que eles são imbatíveis, que eles estão ali, são incorruptíveis, que eles estão para fazer a justiça a qualquer preço. Tanto que numa das cenas de emboscada, o juiz morre, cara, e tipo, mano, e é isso, né, mano? Porque ele não tentou nem se proteger, cara. Ele tava vindo pra missão e, ó, é emboscado e morre, né? E não tem aquele negócio de troca de tiro, não tem nada disso, cara. Vou chamar apoio, vou nada, mano. Ele tá vindo ali no auge dele ali, porque eles são soberanos. E é isso, sofre um atentado e morre, né? E, cara, assim, é um quadrinho que me espanta, cara. Me espanta por dois motivos. Não só, não só pelo tema pesado, né? Mas por outros dois motivos. Primeiro, é um quadrinho dos anos 90 e que, se você parar pra pensar, mano, ele tá falando ali, principalmente a parte que nós falamos, que o Benny usa o corpo da América, então é um homem no corpo de mulher. Cara, isso nos anos 90 deve ter sido algo escandalizante, né? Hoje já é difícil. Cara, vamos ser sinceros. Pra mim e pra você, Marcelo, que a gente mano, a gente passa longe do conservadorismo, né, cara? Já foi algo meio assim difícil de ver, né, cara? Imagina pra uma pessoa conservadora, imagina pra uma pessoa conservadora nos anos 90, né? O que não foi esse quadrinho. Tipo assim, cara, é algo, mano, é um baque danado, né? Então ele me surpreende nesse quesito de ser um quadrinho dos anos 90 e que traz à tona toda essa discussão. E aí ele me surpreende porque nós estamos em 2025, 35 anos depois do lançamento desse quadrinho, e ele ainda é atualíssimo, cara. Ele é atual demais, sabe? O Marcelo falou uma coisa que, assim, essa primeira semana de dezembro a gente não quer ficar fazendo tantas analogias, cara, mas pega as notícias e depois lê esse quadrinho que você vai entender o que a gente tá falando, cara. É muito atual, cara. É muito atual. Então, assim, ó, de todos os podcasts que nós fizemos, acho que nós fizemos vários bons, né, Marcelo? Vários que a gente gostou de coisas que a gente não conhecia, assim, que a gente foi surpreendido. Cara, esse daqui tá entre os melhores, eu acho. Assim, como história. Não sei se vocês vão gostar como podcast, né? Mas como história tá entre as melhores. E se você não conhece o Juiz Dredd e quer achar algo pra conhecer o Juiz Dredd, pega esse quadrinho. Pode pegar esse quadrinho e ler o Juiz Dredd. Aqui você vai ver o Juiz Dredd na essência, cara. E assim, não é o herói, não é o bonzinho, não é o cinza, não é o cara que tá ali pra ajudar. O Dredd é o cara que tá ali pra ser prático, pra agir, né? Ele tá ali pra decidir se tá certo ou tá errado, cara. E aí, o certo e errado é aquilo que eu falei, né, mano? O que é certo pro Dredd, às vezes, é errado pra muita gente, né? E é isso, tá? Se você não conhece Dredd, pegue a América, leia a América e tire suas próprias conclusões. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Manifesto do Caos. Foi um prazer bater esse papo de novo aqui, cara. Fazer as nossas reflexões, né, com esse quadrinho muito bom, que é o América. E é isso. Obrigado. É isso aí. Só agradecer mais uma vez a companhia do Luciano nessa jornada do podcast. Agradecer ao pessoal que sempre nos dá os feedbacks. Por favor, pessoal, escutem, façam um comentário. A gente gosta de massagem no ego, a gente é meio ególatra um pouco, tô zoando, mas a gente gosta do comentário e da interação com vocês. E é isso, até o próximo episódio.
É isso aí. Se você gostou então do nosso episódio, não esqueça de compartilhar com os amigos e também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram lá, que é o @manifesto do caos _, ou ainda, se você quiser mandar sugestões ou comentários, pode utilizar também o e-mail, que é o manifestodocaospodcast@gmail.com. No último episódio eu acabei, acho que falando o e-mail errado, alguma coisa eu falei errado, enfim, mas agora eu tô corrigindo, é esse aqui o e-mail, tá? manifestodocaospodcast@gmail.com, beleza? Agradecer a você, ouvinte, aí, por todos os episódios desse ano aqui, né? Lembrando que acho que este é o último episódio do ano, agora a gente só vai se ver lá em 2025, então, para vocês aí, talvez a gente tá tentando fazer algumas outras surpresas no final do ano aqui, antes de acabar o ano, mas provavelmente não serão podcasts, tá bom? Mas para você que acompanhou a gente aí durante o ano, muito obrigado. A gente se encontra em 2025. Um bom final de ano, boas festas aí e até lá, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, pessoal!